Nos próximos capítulos de Gênesis da Record, Ayla vai dar à luz a um demônio na Terra. Lúcifer vai engravidar a esposa de Ló, que vai sofrer e muito todos os dias de sua gravidez. O bebê vai nascer com um detalhe impressionante que chocará a todos. Além disso, Deus não vai deixar os envolvidos impunes e vai aplicar o pior castigo já registrado. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Vale lembrar que essa história não está citada na Bíblia, mas a Record resolveu produzi-la. Neste momento da novela, Ayla e Lúcifer estão em lugares diferentes. Mas como Lúcifer já está sabendo que a destruição de Sodoma está perto, e ele imagina que Ayla não vá sobreviver, Lúcifer resolve ir até Ayla para ter a sua última noite de amor com ela. Mas antes, ele vai ter que ter uma conversa com Abrão e pedir a autorização dele para sair do acampamento. Ele vai conversar com Abrão e logo de cara, sem enrolações, ele pergunta se pode fazer uma viagem de alguns dias. Abrão estranha e pergunta qual é o motivo dessa viagem repentina. Halel diz que ele gostaria de voltar para a terra natal dele, porque ele está sentindo muita saudade. Abraão fica desconfiado e Halel continua dizendo que acha que isso vai ser bom para ele, para renovar as energias. Abraão, mesmo assim, fica desconfiado, mas ele acaba deixando Halel fazer essa viagem. Por isso, Halel arruma suas coisas e parte rumo a Sodoma, sem que ninguém saiba que ele está indo atrás de Ayla. Os dias se passam e Halel finalmente chega a Sodoma e já se prepara para dar o bote. Mas antes ele tem que descobrir onde Ayla está morando, e não vai ser difícil de encontrá-la. Em Sodoma, todos conhecem Ló e Ayla. Ele então pergunta para um morador qualquer que indica onde é a nova casa de Ayla. Halel então começa a vigiar aquela casa para saber o momento exato em que Ló sai, para ele conseguir entrar. Depois de algumas horas vigiando, ele vê Ló saindo de casa. Ele diz em voz alta que esse é o momento. Com os seus poderes, ele consegue entrar na casa de Ló sem precisar passar pela porta, ou ao menos fazer algum barulho. Ayla vai estar se arrumando e penteando seus cabelos na sua sala. Halel então vai aparecer em uma das pilastras e vai ficar observando Ayla. Quando ele toma a atitude de ir encontrar com ela, Pautite acaba aparecendo para conversar com a sua mãe. Halel consegue se esconder de novo a tempo e espera a menina sair. Ayla, que continua sendo uma mãe sem paciência, dispensa logo sua filha. A menina sai e aí sim, Lúcifer vai de encontro com Ayla. Ela está se arrumando na frente do espelho, mas de repente ela vê Halel no reflexo e dá um grito. Ao se virar para ele, Halel manda ela não fazer escândalos. Ayla, desesperada, pergunta o que ele está fazendo lá e como ele conseguiu entrar. Halel diz que isso não é importante. Ayla então novamente pergunta o que é que ele foi fazer lá.
Haley diz que ele foi fazer uma viagem para sua terra natal e que, como Sodoma estava na rota, ele resolveu fazer uma visitinha para Ayla. Ayla então já começa a ser seduzida por Haley e vai dizendo que fazia muito tempo que eles não se viam. Haley diz que é verdade, mas que pelo jeito nada mudou. Ayla diz que não entendeu. Haley então diz que mesmo depois de tanto tempo, Ló ainda não valoriza a mulher que tem e deixa Ayla sempre sozinha. Ayla vai aproveitar para se insinuar para Haley e dirá que isso é verdade. Ela ainda fala que ela tem se sentido tão sozinha e carente. Haley então, sem mais e nem menos, beija Ayla. Só que no momento que ele beija ela, ela parece entrar em transe. Eles então vão para o quarto de Ayla e fazem o que tem que fazer. Depois de algumas horas, Ayla aparece deitada na cama dela, mas sem Haley. Ela está dormindo, mas acaba sendo acordada por Ló, que acha muito estranho sua mulher estar dormindo este horário. Ele então consegue acordar a sua esposa, e Ayla, quando acorda, fica assustada dizendo que Ló já voltou para casa. Mas quando ela olha para o lado da cama, ela vê que ela está sozinha. Ló, com a maior calma, diz que ele já voltou e que as coisas acabaram acontecendo mais rápido e por isso ele chegou mais cedo. Mas ele pergunta por que a sua mulher estava dormindo esse horário. Ela, percebendo que Haley não está mais lá, consegue enrolar o seu marido dizendo que ela estava muito exausta e resolveu tirar um cochilo. Ló, que é bobo, acaba acreditando. Mas essa mentira não vai durar por muito tempo, porque coisas horríveis vão começar a acontecer com Ayla. Coisas sem explicações. Vale lembrar que essa história não está citada na Bíblia, mas a Record resolveu produzi-la mesmo assim. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, qual você acha que deveria ser o castigo de Ayla por fazer isso com Ló? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Uma semana depois do acontecimento, coisas estranhas começam a acontecer com Ayla. Além dela começar a ter sintomas de gravidez, a moça sente fortes dores na barriga. Ló vai acabar percebendo tudo isso e vai conversar com a sua esposa para ver o que está acontecendo. Ló pergunta para ela se ela está bem. Ayla, que está bem debilitada, diz que é só um mal-estar, mas que isso já vai passar. Ló diz que não sabe se é só isso não. Ayla, bem brava, pergunta o que mais poderia ser. Ló então diz na lata que ela está grávida. Ayla fica desesperada e pergunta como assim grávida. Ela ainda diz que não pode ser. Ló gosta bastante da ideia dela estar grávida e, rindo, pergunta por que eles não podem ter mais um filho. Ayla fica um instante sem resposta e, gaguejando, diz que é porque a dor do parto dói demais. Ló então coloca a mão na barriga de sua esposa e diz que ela está grávida. Ayla encara Ló, mas de repente o sobrinho de Abrão
sente a barriga dela se mexer. Ele então diz que ele sentiu mexer. Ayla, que está chocada, diz que ela também sentiu, mas ela fala que isso é impossível, pois ela sabe que faz só uma semana que ela teve relações com Halo e que ele é o pai dessa criança. Ló então diz que ele vai ser pai de novo. Ayla, que não pode dizer a verdade, fica sem graça, mas também fica muito preocupada. Ló também começa a ficar muito preocupado com essa piora, mas ele nem imaginava que Ayla ia piorar cada vez mais ao longo das semanas. Mais uma semana se passa e Ayla começa a sentir fortes dores na barriga. Ela urra de dor. Ló vai até perguntar para ela se ela sente dor porque o bebê está se mexendo. Mas Ayla, desesperada, revela que parece que o bebê está passando as suas unhas na barriga dela, como se estivesse arranhando. Ló diz que o bebê nem tem unhas ainda. Mas Ayla, nervosa, diz que esse tem, porque parece que ele quer sair. Ló fica chocado e começa a pensar que Ayla está doente, e se desespera mais ainda pensando que ele pode perder o seu filho, que na verdade nem é dele. Ele então resolve chamar uma espécie de médico daquela época para examinar a sua esposa. Mas o doutor examina ela e diz que ele não achou nada que pode ser a razão de Ayla estar nesse estado. Ló pergunta se ele não tem nenhuma pista do que pode ser. O médico diz que ele nunca, em toda a sua vida, viu algo parecido. Revela que parece até coisa de outro mundo. Ló pergunta se sua esposa tem alguma doença grave ou algo do tipo. O médico revela que se Ayla tivesse alguma coisa, ele já teria descoberto. Ló então dispensa o médico e vai confortar a sua esposa dizendo que vai ficar tudo bem. Um mês se passa e Ayla ainda não melhora, mas pelo menos ela não piorou. Isso era o que parecia. Ló fica cuidando de sua esposa dia e noite, para que ela não fique desamparado. Mas eles serão surpreendidos. Ayla volta a ter fortes dores na barriga. Ela ainda nem está com uma barriga de grávida. Ló vai tentar de tudo para fazer com que sua mulher pare de sentir essa dor, mas de nada vai adiantar. Ayla continua urrando de dor e ela diz que tem algo de errado. Ló pergunta o quê? Ayla então diz que o bebê vai nascer. Ló, desesperado, pergunta como assim vai nascer. Ele ainda diz que ela nem está com barriga ainda. Ayla, gritando, diz que ela sabe o que está sentindo e que o bebê quer sair. Ló pergunta o que ele faz agora. Ayla diz que ele mesmo vai ter que fazer esse parto. Ló diz que ele nunca fez isso na vida, mas Ayla diz que para tudo tem uma primeira vez. Ló então abre as pernas de sua esposa e fala para ela fazer força. Quando Ayla começa a fazer força e entra em trabalho de parto, ela começa a ter as suas veias mudando de cor para a cor preta e ficando bem aparente em sua pele. Ela continua fazendo força e Ló vai tentando tirar o bebê, mas ele diz que a criança não quer sair. As veias de Ayla ficam cada vez piores e mais aparentes, mas o bebê
finalmente sai da barriga dela. Mesmo sem ter barriga, o bebê que sai tem o mesmo tamanho de qualquer outro bebê de 9 meses. Eles acham tudo muito estranho, mas acabam comemorando que o bebê tenha nascido bem. Mas quando eles olham para o olho da criança, eles veem que é todo preto. Os dois não imaginam o que seja isso, mas nós sabemos o que é. Além disso, Ayla fica com as suas veias pretas e bem aparentes. Mas esse será o grande castigo dela: conviver com essa marca para o resto da vida. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado de onde você está assistindo a novela. Até mais!